amiga e amigo do grupo de reflexão São Jerônimo. É uma grande alegria estar hoje com você, né, nessa segunda-feira, no dia 1º de setembro. Aí nós estamos abrindo o mês da Bíblia, que nesse ano, aqui no Brasil, tem como tema a Carta aos Romanos e como lema a esperança não decepciona, que está em Romanos 5:5. Bem, hoje nós iremos refletir sobre o texto de Lucas, no capítulo 4, versículo 14 a 30. Bem, nesse texto, Jesus é apresentado como profeta, o qual repousa o Espírito do Senhor, e é enviado para anunciar a boa notícia, ou seja, esse jubileu apresentado no Antigo Testamento, conforme Levítico 25. E também Isaías 61, de 1 a 2. Bem, Jesus, pleno do Espírito, começa a sua missão. Isso acontece no sábado, na sinagoga de Nazaré, quando Jesus proclama o texto de Isaías e dá a sua interpretação. No primeiro momento, ele é acolhido, é recebido com admiração por todos, mas depois ele é rejeitado, semelhante a qualquer um dos profetas, e quase morto. Mas Jesus aí continua o seu caminho. Jesus está em sua terra, em Nazaré, e o texto selecionado é um oráculo de consolação, extraído de Isaías 61, de 1 a 9. Bem, Jesus ele não lê todo o texto, ele interrompe quando fala da vingança de Deus. O trecho é de Isaías 61, 2, e ele contém, portanto, uma promessa de um ano da graça de Deus, um anjo jubilar, que no fundo é manifestado no decorrer de toda a vida de Jesus, assumindo, portanto, essa condição de ser nosso parente próximo, ou seja, nosso resgatador, conforme está em Levítico 25. Isso é importante no desse ano, onde nós estamos celebrando o jubileu do nascimento de Jesus, da encarnação de Jesus, à luz da esperança, ou seja, de contemplar toda essa vida de Jesus, que foi um ano da graça, ou seja, um ano santo, um ano jubilar, ou seja, toda a vida de Jesus foi a manifestação dessa graça de Deus no nosso meio. Bem, Jesus, ele assume, portanto, a realização do projeto de Deus, que renova todas as relações. Assim, não é somente um proclamador de uma boa nova, mas anuncia o seu projeto, passando da promessa, né, desse projeto de Deus, descrita em Isaías, para o cumprimento através das suas palavras e das suas ações. Bem, o programa para sua missão tem 4 ações a serem executadas: o anúncio da boa notícia de alegria para os pobres, a libertação dos prisioneiros, o dar vista para os cegos, ou seja, tornando essas pessoas capazes de ver, de ter lucidez diante da realidade, o libertar os oprimidos, retornando, portanto, o caminho da vida. Tudo isso se resume numa frase: um ano da graça de Deus, da misericórdia, que tudo se renova. A interpretação de Jesus do texto de Isaías é uma frase bastante curta, mas bastante forte e contundente. Hoje se cumpre a palavra que acaba de ressoar em seus ouvidos. Ou seja, Jesus é a palavra que deve ser escutada. O Messias que nos liberta da escravidão, nos dá a liberdade, curando, portanto, nossos corações e eliminando as estruturas injustas, e dessa forma traz a boa notícia de alegria e de graça. Sobre os diferentes olhares, né, Jesus denuncia a escravidão que seu povo vive e, em nome de Deus Pai, anuncia sua posição, que é a de libertar e solidarizar com os excluídos. Mas a boa notícia de Jesus não consiste, ou de Deus, não consiste somente em permanecer do lado dos pobres, o que é já uma posição bastante profética. E também não é só de tê-los como prediletos, mas sim em libertá-los dessa condição, ou seja, curar essa dignidade ferida pela injustiça. Bem, esse programa é anunciado numa comunidade chamada Se Renovar, uma comunidade de pessoas que já também não esperavam mais por nada, ou seja, são pessoas sem esperança, mas que continuam, né, acreditando em Deus, continuam rezando. São pessoas que perderam, portanto, a esperança diante de uma realidade que oprimia e as colocavam, portanto, na marginalização. Agora elas escutam que Jesus é enviado para elas, que ele é aquele que vem instaurar o reino de Deus, que consiste na partilha, na liberdade, na libertação, portanto, dos oprimidos, em promover a dignidade das pessoas e eliminar a injustiça.
né, tendo, portanto, o foco de ter uma justa relação com as pessoas, né, que são seres humanos e que têm a sua dignidade. Também essas pessoas ouvem que ele é o peregrino da esperança, que testemunha um Deus que se aproxima das pessoas, de forma especial daquelas mais vulneráveis. Então, o seu programa consiste em trazer uma novidade de vida e transformar a vida dessas pessoas. Desse modo, revela a imagem de um Deus que busca e acredita na humanidade. No entanto, esse programa de Jesus acaba escandalizando as pessoas e o primeiro dia de sua missão termina mal, pois o povo não se deixa tocar por uma outra imagem de Deus, por uma mudança de mentalidade. Não consegue aceitar um Deus do ano da graça, que liberta e cura, um Deus que vem ao encontro dos aflitos, dos sem esperança. Bem, nesse mês, né, e no início, né, desse mês da Bíblia, que tem esse texto tão lindo, que esse nosso encontro com a palavra seja esse momento de nos deixar, né, conduzir pelo Espírito de Deus, que ele nos consagre com sua unção e nos faça também ousados e ousadas na defesa da vida, tendo os mesmos sentimentos de Jesus, realizando também o seu programa, ou seja, tornando visível o reino de Deus em nosso meio, sendo, portanto, assim, essa voz profética e de esperança, né, na nossa realidade. E eu deixo aí algumas perguntas para a gente ir meditando. Bem, Jesus apresenta esse texto de Isaías como seu programa. E você, tem algum texto bíblico que é um programa de vida para você? Escreva aí, no chat para a gente poder saber. Qual é o seu projeto de vida? Bem, essas pessoas listadas aí no programa de Jesus, nessas 4 ações, elas estão presentes no seu projeto de vida? Elas estão presentes também no projeto da sua comunidade, né, da sua paróquia, da sua diocese? Qual é a novidade de Jesus que Jesus traz para a sua vida? O que ele deseja transformar em você, né, diante dessa cena, né, de Jesus que proclama o seu programa, ou seja, que apresenta o seu programa de missão? Bem, gente, eu desejo para vocês um lindo dia, né, e um lindo início do mês da Bíblia para todos nós.